Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Conjol. Preço baixo e o melhor atendimento da cidade. A casa é sua. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O Ponto de Vista de hoje recebe o vice-presidente da Coteminas e também diretor da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o empresário João Lima. Ele preside o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da COSERN e vai nos falar sobre alguns assuntos relacionados a esse importante tema, a questão energética no Brasil e em nosso estado. Ele também vai nos dizer como funciona o conselho que dirige, qual a sua função, a sua abrangência e quais os resultados do último encontro realizado aqui no Rio Grande do Norte, que reuniu representantes de vários conselhos de estados brasileiros. Mas antes eu quero mandar um abraço para o meu amigo Grilo, da Criclicel, para Carmen Dolores, para Emídio, presidente reeleito da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, para o meu amigo advogado tributarista Alcimar Almeida e o meu amigo também engenheiro Mário Rocha. Meu querido amigo, meu caro amigo João Lima, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista. Eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite, que certamente será uma entrevista importante para você, telespectador, porque você vai tratar de um assunto muito atual, muito abrangente, que é a questão energética do Brasil. Quero começar agradecendo por você ter aceitado o convite. E eu queria logo lhe perguntar, João Lima, o seguinte: você preside o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da COSERN. Quais as funções desse conselho? Ô Nelson, primeiro é um prazer estar no seu programa, estou aqui pela segunda vez, e eu não venho aqui dar uma entrevista sobre energia e sobre o Conselho de Consumidores. Eu venho aqui bater um papo agradável com você, conversar com você sempre é muito agradável. Mas o Conselho de Consumidores da COSERN, pelo o próprio nome diz, é um Conselho de Consumidores. Então a função do Conselho de Consumidores é defender o interesse de todos os consumidores, de todas as categorias, industrial, residencial, comercial, agrícola e de entidades públicas. Então ele é formado por representantes de todas essas categorias. E os representantes são indicados pelas categorias, são indicados, mantém o conselho tem mandato por 2 anos e reúne regularmente, tem regulamentos próprios e é fiscalizado pela ANEEL. E nós sempre estamos lá para defender os interesses dos consumidores e entendo que temos feito isso nos últimos anos com muito empenho e com resultados muito positivos para os consumidores de energia do Rio Grande do Norte. Você, por exemplo, representa o setor industrial. Então, vários dos setores que você citou, todos eles, as entidades é que indicam os representantes? As entidades que indicam o representante, a indicação tem o valor da pessoa já ter o assento lá. A entidade, a indústria me indicou. Então, não passa sobre verificação de ninguém. Se a entidade, a indústria me indica, eu seria o representante da indústria pelo mandato. A cada 2 anos, o Conselho manda uma carta para as entidades pedindo para indicar de novo o representante. Pode ser mudado e pode ser indicado também o mesmo representante para estar lá no Conselho. Os órgãos de defesa do consumidor também têm assento no Conselho? Ô Nelson, é até um ponto importante que você está falando. Os órgãos de defesa do consumidor têm assento no Conselho, como não são categorias de consumidores, eles são convidados a participar. E é muito importante que eles participem. No passado, já participaram. Nos últimos 2 anos, nós temos, é bom frisar isso aqui, insistentemente, convidado os conselhos de consumidores do Estado e eles, infelizmente, não têm, a gente manda o convite, mas eles não têm, indicam os representantes, mas não têm ido na reunião. Então, eu queria aproveitar aqui de público e fazer um apelo para que o PROCON do Estado venha participar
das reuniões do nosso conselho. Eles vão ter informação muito importante, é uma tribuna para ele defender também os interesses dos consumidores de forma geral. Perfeito. João Lima, em setembro houve esse encontro. Até eu falei na abertura do programa, citando exatamente isso. Você presidiu esse encontro entre vários conselheiros de vários estados. Que assuntos mais importantes foram discutidos naquela ocasião? Nelson, primeiro é importante frisar que todos que vieram aqui nesse encontro saíram de forma geral, porque esse encontro regional de conselhos existe no Brasil inteiro, tem pessoas que participam só na sua região, mas tem conselheiros que participam no Brasil inteiro. E tem também um encontro regional, um encontro nacional, onde os conselheiros todos podem participar. A opinião geral das pessoas que participaram, eles falaram claramente que foi o melhor encontro de consumidores que já participaram. Isso me orgulha muito. O mérito não é meu, são dos conselheiros, que o nosso conselho é uma democracia, todos participam, e especialmente da Secretaria Executiva do Conselho e também da COSERN, que nos apoiou muito. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E nós tratamos realmente de assuntos relevantes para o consumidor do Nordeste, e especialmente de um tema que é cada dia mais atual e mais importante, que é a conexão do Nordeste com as demais regiões do Brasil através de rede de transmissão. Que isso é importante para o Nordeste receber energia gerada em outras regiões, mas também é muito importante para que o Nordeste possa escoar a energia eólica gerada aqui no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará, que são os estados maiores produtores do Nordeste, e no Nordeste de forma geral. Então, isso foi tratado de forma muito clara e nós estamos pleiteando e trabalhando junto com os consumidores para que essas redes sejam construídas para permitir que o Nordeste não fique desconectado do Brasil do ponto de vista de energia elétrica. Essa falta de conexão dessas linhas de transmissão, elas continuam a prejudicar a região Nordeste? Continuam a prejudicar e muito. Hoje a energia do Nordeste ela está estruturalmente mais cara do que as demais regiões do Brasil. Por conta disso? Por conta da falta de conexão. Vou te falar o que acontece, Nelson. Quando você falta energia em alguma região do país, a energia básica ela é complementada com alguma geração. Aqui, no caso nosso do Nordeste hoje, em função do problema hídrico, a geração de energia hidráulica no Nordeste, que é a energia de base mais barata, ela está prejudicada. Então, falta energia hidráulica. O complemento ela é feito com energia de termoelétrica gerada aqui no estado, que além de poluir, fica mais cara. E essa conta, de uma forma ou de outra, o Nordeste paga através da compensação do preço de liquidação de diferença, do chamado PLD, que aqui ficou mais caro. Então, se nós estivéssemos interligados, totalmente interligado com o Sudeste e com o Norte, nós receberíamos energia complementar de fonte hidráulica, que é mais barata. Então, a nossa conta de energia no final ficaria mais cara. Hoje, a nossa energia está mais cara porque nós estamos constantemente ligando usinas termoelétricas, que era para ser ligada esporadicamente, num complemento, é importante ter, e nós estamos usando energia de fonte poluidora e mais cara no Nordeste em função da falta dessas conexões. A que se deve essa falta de conexões? O governo, ao que me recordo, estimulou muito isso, a chegada das eólicas, a chegada de empresas cuidando de energias limpas, alternativas, como a gente chama. E por que não se preocupou? A quem cabe a culpa desse pessoal ter vindo, ter trabalhado e não ter à sua disposição essas redes de transmissão? Quem é o culpado por isso? Nós temos, na estrutura do sistema energético do Brasil, nós temos uma empresa que chama EPR, Empresa de Pesquisa Energética. Ela que faz as pesquisas e faz o desenho do que precisa ser feito no Brasil, em termos de geração e transmissão. Ela fez um projeto, um programa de geração e um programa de transmissão. E tinham que ser construídas várias redes para interligar o Nordeste ao Norte e ao Sudeste.
Sudeste e Centro-Oeste. Só que muitas obras dessas não foram executadas, tem outras que iniciaram e pararam, e tem outras que nem iniciaram. Então, foi problema não de planejamento. O planejamento existiu, foi problema de execução. Planejou, mas não executou. Então, nós ficamos sem as redes que nós precisamos. Agora, pergunto a você se é patente que com o potencial da região Nordeste, tanto na energia solar como na energia eólica, na hora em que esse problema de distribuição for resolvido, o Nordeste, inclusive o Rio Grande do Norte, ou poderá ser autossuficiente em energia? Ô Nelson, o termo autossuficiente em energia é um termo meio perigoso, porque nós temos na matriz energética energias que são de base e que são de complemento. A energia hidráulica de reservatório é a energia de base, você conta com ela o tempo todo. A energia térmica é a energia de base, você conta o tempo todo. A energia eólica e solar é energia complementar. Então, a geração de energia eólica e solar é muito importante, mas ela só nunca será suficiente. Você não pode contar só com energia eólica e solar. É importante como complementar, mas você vai sempre ter que receber energia de fonte hidráulica e de fonte térmica para manter o seu abastecimento durante o tempo todo. Você não consome energia, não é só na hora que venta e nem só na hora que tem sol. Então você tem que ter o todo. Essa energia é importantíssima, mas é complementar. Porque, por exemplo, Nelson, a energia eólica, que é a nossa hoje mais importante fonte de geração. Quando você está gerando energia eólica e pondo no sistema, naquele momento, ou você está guardando água no reservatório, você está poupando energia, guardando água lá, que você não precisa abrir as turbinas, ou você está deixando de consumir energia térmica, deixando de queimar óleo diesel, o gás ou óleo térmico. Então é muito importante essas energias. Quando você está gerando essa energia limpa, você está economizando a outra energia, para o balanço ficar perfeito. Então essa geração de energia aqui é extremamente importante, não para o Nordeste só, para o Brasil. Para o Brasil. Eu quero voltar a um assunto sobre dois assuntos bem rapidinho sobre a questão do Conselho. O Conselho, ele acompanha a fiscalização da COSERN, que é feita pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica? O Conselho acompanha e é uma das funções importantes do Conselho. Não acompanha só a fiscalização, mas também quando vai ter variação, porque você sabe, a tarifa de energia elétrica, ela tem um reajuste que é feito anualmente, que é quase que automático, fiscalizado pela ANEEL, mas baseado em índices já praticamente que existem. E a cada 5 anos, ela tem uma revisão tarifária, que pode ser para cima ou para baixo, dependendo da análise de cada concessionária. Quando vai ter a revisão tarifária, o Conselho tem uma participação importantíssima. O Conselho pode ir lá fiscalizar, cobrar informações da COSERN, levar assuntos para a ANEEL e levar sugestões para a ANEEL. No última revisão tarifária, o nosso Conselho foi até muito aplaudido, que nós tivemos a iniciativa de contratar uma consultoria que nos ajudou a levantar alguns problemas e levar para a ANEEL no sentido de tentar até reduzir o custo de energia no nosso estado. Perfeito. Vou fazer a última pergunta antes de terminar o nosso primeiro bloco. Eu soube que agora, a partir deste mês, a ANEEL determinou a volta da bandeira amarela. O que significa isso? Qual a sua avaliação, o seu ponto de vista sobre a questão das bandeiras, amarela, verde ou vermelho? Ô Nelson, essa questão da bandeira é um negócio importante. Isso às vezes a pessoa, ninguém gosta de pagar mais, especialmente quando de energia. Mas ele é um sinalizador que fala o seguinte, olha, nós estamos consumindo mais energia do que estamos gerando, energia hidráulica. Para completar o consumo, eu preciso colocar a termoelétrica para funcionar. Energia térmica é mais cara. Então, consumidor, me ajude a não consumir mais. Então, se você consumir mais, você vai pagar um pouco mais, para entender que o ideal para o Brasil seria, nesse momento, todos nós consumirmos menos energia, e a bandeira é um indicador disso. Perfeito. Não saia daí, a gente volta já já para o segundo bloco. Em 70 anos o mundo não parou de mudar e o Senac também não. Formamos pessoas e investimos em infraestrutura para que os alunos coloquem em prática todo o conhecimento aprendido nas aulas. Aliás, conhecimento produzido aqui e reconhecido no mundo.
São 70 anos desenvolvendo o mercado por meio de consultorias para empresas e da inserção de profissionais qualificados. Hoje estamos prontos para o futuro. Senac, 70 anos. Essa história está só começando. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte e uma das maiores do Norte e Nordeste do Brasil. E qualquer que seja a época do ano, a Unicred Natal estará sempre prestando os melhores serviços para os seus cooperados. Por isso, ela tem mais de 90% de aprovação. Conheça a Unicred Natal e tire as suas conclusões. Para saber um pouco mais, também basta ligar 4009-3535. E a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção consagrou a Conjol como líder do mercado no Rio Grande do Norte, pelo seu jeito simples e confiável de fazer negócios. Além da flexibilidade das negociações e dos melhores preços, você tem um atendimento super qualificado para ajudar você na escolha do seu produto. Na Conjol, a casa é sua e tem sempre uma loja perto de você. E não esqueça, o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista. João Lima, eu queria iniciar o segundo bloco perguntando uma coisa a você. Em 2012, foi editada uma MP de número 579. Ela prometeu reduzir, naquela época, as tarifas de energia elétrica. Os efeitos foram terríveis, tanto que as tarifas subiram violentamente. 2013, 2014 e 2015. Qual foi o efeito para o Brasil dessa bendita MP? Nelson, o Brasil, às vezes alguns governos, alguns governantes, enxergam a sociedade ou a economia de forma simplista. E a economia não é simplista. Tudo que você faz numa economia tem consequências graves, normalmente. E aquela decisão de interferir no setor elétrico brasileiro, querendo baixar preço de energia por decreto, foi um dos maiores equívocos já cometidos no nosso setor elétrico. Aquilo desorganizou o setor elétrico de tal ordem que vai demorar 10 ou 20 anos para voltar ao que era antes, porque interferiu no regime que tinha concessões, que tinha data para vencer e por decreto achou que podia acabar com as concessões e reduzir o custo da energia. Não funcionou e não iria funcionar. Eu acho que aquela medida de interferência no setor elétrico deve servir de exemplo para todos os governantes do Brasil, quando for pensar e interferir na economia por decreto, analisar aquilo
como um exemplo, que acho que tudo tem que se aprender. Aquilo foi um equívoco enorme e nós todos, consumidor comercial, residencial, industrial, e o nosso país está pagando uma conta de energia indevida por uma decisão equivocada. Mas, infelizmente, já foi tomada, já teve as consequências e cabe a nós agora conviver com essa realidade e ficar um alerta para que as pessoas, os dirigentes, pensem muito antes de tomar decisões que interferem na atividade econômica por decreto. João Lima, outra coisa que eu queria lhe perguntar é que eu li nos jornais recentemente, o Rio Grande do Norte, alguns projetos na área de energia, o Rio Grande do Norte foi proibido de participar de leilões, de algum leilão. Por que isso aconteceu? Qual foi a razão de ter acontecido isso? Ô Nelson, isso é exatamente o que nós falamos no início. O Rio Grande do Norte foi hoje proibida de participar de alguns leilões de eólica, energia de reserva, que é o nome que foi dado a esse leilão, foi proibido de participar porque não tem como escoar essa energia. O problema, então, é, na verdade, as linhas de transmissão, a falta delas. O Rio Grande do Norte está pagando uma conta caríssima, que está deixando de ter investimento em eólica, que são os investimentos mais importantes que tem tido no nosso estado nos últimos anos. Então, nós fomos proibidos de fazer investimentos em eólica, porque não tem como escoar a energia, porque não tem como, existe aquelas redes de transmissão que eu falei no início. Então, Nelson, esse assunto é tão importante. Nós já fomos, eu e o presidente Amaro, da Federação da Indústria, junto com o Sérgio Azevedo, que representa as eólicas, nós tivemos há uns 2 meses atrás uma reunião com o ministro das Minas e Energia para levar esse assunto. Nós temos falado nisso várias vezes e é muito importante que os políticos do Rio Grande do Norte, os políticos do Nordeste, de forma geral, entendam essa situação de limitação de rede de transmissão no Nordeste e façam disso um modelo, assim, um exemplo de ir atrás de algo que é de interesse do Nordeste. Não é só do Rio Grande do Norte, não. As redes de transmissão que ligam o Nordeste ao Sudeste, Centro-Oeste, ao Norte, são de interesse do Nordeste. O Rio Grande do Norte hoje está pagando uma conta maior em função do problema das eólicas. Nós estamos deixando de fazer investimento no Rio Grande do Norte porque não tem como mandar energia para o Sudeste e Centro-Oeste. E o setor interligado, não adianta você gerar energia no Nordeste achando que ela vai ser consumida no Nordeste. Não é assim que funciona. Tem que gerar energia, entra na rede, pôr na rede e ela vai para onde estiver precisando. Ela não tem carimbo. Então, se nós não temos rede para mandar energia, não adianta você gerar energia localmente. Não adianta, não tem consumo. Agora, muito tem se falado na possibilidade do próprio consumidor gerar a sua própria energia, através da solução fotovoltaica, etc. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Vale a pena alguns setores adotarem isso, promoverem essa geração própria de energia? Ô, Nelson, isso é só uma questão de tempo. Pode ser que hoje você vai fazer uma conta na sua casa, eu estou falando de energia localizada, você gerar para consumo próprio. Tem legislação para isso hoje, você já pode gerar, te interligar na rede da Cosern. Se você tiver energia a mais, você manda para a Cosern, depois recebe de compensação. Então, o modelo já existe. O que acontece hoje é que as placas fotovoltaicas ainda estão um pouco caras. Então, às vezes você faz a conta, hoje não se paga ainda você fazer um investimento numa célula para gerar energia para a sua casa ou para o seu comércio. Mas já tem alguns casos que se paga. Então, é questão só de conta e é questão de tempo. Eu tenho certeza que a geração local, especialmente de energia solar, no Brasil, vai crescer muito. Pode ser que no momento o investimento não se pague, mas daqui a pouco vai se pagar. Porque a tendência, Nelson, é que essas placas fiquem cada dia relativamente mais baratas. Então, quanto mais barata for a instalação, porque a energia solar, para você, depois vai ser de graça. O único custo que você tem, na realidade, é o investimento inicial. Então, a conta que você faz é o seguinte: eu gastei tanto para o meu investimento, vou economizar daqui para a energia, divide um pelo outro e vê quanto tempo se paga. Então, é só o investimento inicial que ainda limita isso. Limita, mas a tendência é que isso seja uma alternativa muito importante para o Brasil.
Uma outra pergunta que eu preciso lhe fazer, saber seu ponto de vista sobre alguns grandes projetos na área de fontes hídricas. Por exemplo, o caso de Belo Monte, que até hoje causa embaraços e ainda tem problemas com relação ao licenciamento ambiental. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? O Nelson, eu tenho uma forma de enxergar esse assunto e você tentar ser mais ou menos didático quanto a essa questão da geração de energia hidráulica e a questão ambiental. Então, no Brasil, a gente escuta muito pessoas, artistas, jornalistas, que não têm noção nenhuma de como funciona o sistema energético brasileiro, vai para jornal, vai para televisão, sendo contra a usina de Belo Monte. Eles não sabem, se não gerar energia em Belo Monte, você vai gerar, para completar a energia de base no Brasil, de fontes térmicas. Então, é óbvio que uma energia hidráulica vai fazer, por mais que inunde alguma certa área, que hoje faz muito estudo antes, vai ser menos poluente para o país do que a energia térmica, gerada com gás ou com óleo diesel. Então, essa energia é importante para o Brasil. E tem outra realidade, mesmo na energia hidráulica, Nelson, tem hoje no Brasil na questão de Belo Monte e Santo Antônio, fizeram usinas de fio d'água, que são usinas que têm reservatório pequeno, mas que ela varia a geração dela de acordo com o volume de água no curso do rio. As nossas usinas hidráulicas antigas eram usinas de reservatório. Então você fazia a represa, então você tem aquela água represada, é uma energia que você tem acumulada. Então você pode administrar, você vai soltando ela de acordo com a demanda. Então você consegue balancear o consumo com a demanda de energia no Brasil usando essa reserva. Agora, não precisa ser muito especialista em meio ambiente. O que polui mais? Um reservatório de água, mesmo que você seja obrigado a inundar uma área pequena, que também não é tão grande em relação ao que nós temos de floresta ou de terra no Brasil, normalmente é pequeno, é mais exagero do que a realidade, do que você está queimando óleo BPF, óleo diesel ou gás. Eu acho que é um negócio simples da pessoa, se for ao fundo, ver o seguinte, eu não quero energia hidráulica, eu não quero reservatório. Tudo bem, qual é a contrapartida? Eu preciso de energia de base. Eu tenho que ter energia. Tem que ter energia. E que fica muito fácil eu morar em Ipanema, chegar lá e ligar meu ar-condicionado, reter energia lá, e depois ir para a televisão, igual a gente vê alguns artistas, sendo contra a hidráulica de Belo Monte. Mas eles não sabem, eles precisam da energia. Eles querem o conforto. De onde vem a energia? Eles têm que vir de alguma forma. Ou vem de eólica e solar, que é a melhor dos mundos. Mas não é energia de base, é energia complementar. Até porque você, inclusive, está dando uma aula para o nosso telespectador. Mas, lamentavelmente, o tempo acabou. Eu ainda vou deixar outras perguntas para uma outra oportunidade, porque você realmente é um professor nessa área, e é por isso que eu quero renovar o agradecimento por você ter aceitado participar desse programa e dizer a você da alegria de revê-lo. E eu gostaria que você, em fração de segundos, pudesse dar as suas palavras finais para o nosso telespectador, que certamente gostou muito desse nosso bate-papo hoje. Ô Nelson, é um prazer estar aqui. Esse assunto é vasto, é importante. E mais do que isso, é muito importante que a sociedade brasileira tenha conhecimento de como é gerada a energia no Brasil, como é distribuída a energia no Brasil, até para evitar todos nós somos a favor do meio ambiente, mas as pessoas, para defender o meio ambiente, têm que saber como está defendendo. Não é fazer um discurso olhando só para um lado, tem que olhar pelo conjunto, e para olhar para o conjunto, você tem que entender quais são as alternativas de geração de energia no Brasil, senão você acaba defendendo coisas erradas. Perfeito. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com IGC4. Incor. Experiência que faz história. Com João
Preço baixo e o melhor atendimento da cidade. A casa é sua. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.